じてようにやってたいな大したもんじゃないからな歓喜を待つかざしたマイハンド感傷ベルビーサバイバル何の感情もないように傷つけ合ってゆく同士離りそうに一歩でも近づくように日々咲くおろし何が正解かなんてさ知ったこうじゃないぜせっかく広がる道を明確信じてなドリームメーカー No No can no kind 叫んのかい使命を感じて Love for life Die for life 群青色の空 Cry for fight Smile for life 切り裂いてこな Love for life Die for life 明日が見えそうだ Cry for fight Smile for life シャキシャキシャキシャキ感じたようにやってたいな大したもんじゃないぜ Right now 歓喜を待つかざした My ground 感傷ベルビーサバイバルMuita velocidade, força e técnica. Entre no mundo do futebol americano no Animes View sobre iShield 21. iShield 21 é uma série de mangá escrita por Hishiro Inagaki e ilustrada por Yusuke Murata. A série conta a história de Kobayaka Sena, um garoto introvertido que acaba entrando para o clube de futebol americano. Inicialmente entra para o clube como secretário, mas após ser coagido por Hiruma, acaba por jogar usando uma viseira e o número 21, sob o pseudônimo de iShield 21. Hishiro Inagaki escolheu o futebol americano como tema central para iShield 21 após perceber que o esporte se encaixava perfeitamente com a ideia que ele tinha em mente para a série. O mangá foi publicado originalmente na Weekly Shonen Jump, da editora Shueisha, entre julho de 2002 e junho de 2009. A série consiste em 333 capítulos compilados em 37 volumes tankobon. Uma adaptação em anime consistindo em 145 episódios foi dirigida por Masayoshi Nishida e Shin Katagai e coproduzida entre TV Tokyo, NES e Gallop. Tal adaptação foi patrocinada pela NFL Japão. A série televisiva foi originalmente exibida pela TV Tokyo entre 6 de abril de 2005 e 19 de março de 2008. A franquia também deu origem a um par de ovas, álbuns de áudio, jogos eletrônicos e outras mercadorias. No Japão, iShield 21 foi uma série popular. O mangá esteve várias vezes entre os 10 mais vendidos da semana e já havia vendido mais de 20 milhões de cópias ao alcançar o 35º volume. A série está entre as mais vendidas da Weekly Shonen Jump. O anime esteve entre os mais assistidos da semana por diversas vezes e teve uma média de 5 milhões de visualizações por episódio. As publicações especializadas elogiaram iShield 21 principalmente pelos personagens e pelas ilustrações de Yusuke Murata, além de terem enaltecido também a forma como as regras do esporte foram explicadas a um público que as desconhecia. Quero deixar um asterisco aqui no enaltecido a forma como as regras do esporte foram explicadas, porque como o iShield 21 é um anime e ele busca bastante impressionar através de cenas mais fantasiosas e exageradas, muitas coisas que são feitas durante uma partida na verdade não seriam permitidas em um jogo oficial. Mas é verdade que dá de ter uma boa base sobre o que é futebol americano assistindo anime, mas dificilmente uma pessoa que conseguiria sair jogando o jogo apenas de assistir o anime. A quantidade de faltas e erros que ela cometeria devido à fantasia de certas cenas do anime extrapolariam
que extrapolam às vezes as regras do jogo, mas isso é só um detalhe que eu queria deixar claro. O enredo de iShield 21 gira em torno de um garoto fraco e não assertivo chamado Kobayaka Sena, que entra para a escola que escolheu, a Damon Purvat Senior High School, escola onde sua amiga de infância Mamori Anezaki frequenta. Suas únicas habilidades físicas notáveis são sua velocidade de corrida intensa e agilidade, o resultado de uma vida escolar que passou em conformidade com as exigências dos valentões. Ou seja, Sena ficou extremamente rápido por sempre estar fugindo dos caras mais fortes ou correndo para fazer coisas para eles. Enquanto fugia dos valentões, suas habilidades chamam a atenção de Hiruma Yoichi, o capitão da equipe de futebol americano da escola, que força Sena a se juntar aos Damon Devil Bats como running back. Para proteger sua identidade de outras equipes que queiram recrutá-lo, Sena é forçado a assumir publicamente o papel de secretário da equipe e entrar em campo usando um capacete equipado com uma viseira cor verde para esconder sua feição sob o pseudônimo de iShield 21. A equipe inicialmente improvisada participa no torneio de futebol americano da primavera com a esperança de vencer através de sua nova arma secreta. Eles vencem seu primeiro jogo, no entanto no jogo seguinte a equipe extremamente fraca é facilmente eliminada pelos Hojo White Knights, um dos melhores times do Japão. Após Damon ser eliminado do torneio, ele tem uma segunda chance no torneio de outono, onde as equipes competem pela chance de jogar no Christmas Bowl, o campeonato de futebol americano colegial mais importante do Japão. Hiruma, Kurita e Sena se reagrupam e lentamente começam a construir uma equipe de verdade, com a entrada de outros estudantes como Taro Raymond, um jogador de beisebol que só sabe fazer recepções, os irmãos Haha, Komusubi e Yukimitsu. Outros personagens lentamente se juntam à equipe. A série segue com a construção e o crescimento dos Damon Devil Bats e seus membros, bem como vários times rivais e como todos eles se esforçam para conseguir seu objetivo de jogar no torneio de Natal. Kobayaka Sena é um estudante colegial e o protagonista da série. Na sua infância era uma criança medrosa e costumava ser maltratado pelos outros, até que com o propósito de que ele pudesse se defender, Riku Kaitani o ensina um tipo de corrida. Ao invés de usar a técnica para autodefesa, ele passa a usar para fazer tarefas para os valentões, tendo que ser protegido por Mamori Anezaki. Ao recém-ingressar em um novo colégio, ele é forçado a entrar no clube de futebol americano da escola por Hirumi Yoichi, que fica impressionado com suas habilidades após o ver fugindo de valentões conhecidos por irmãos Haha. Ele entra na equipe e assume publicamente o papel de secretário, porém, durante as partidas da equipe ele atua como running back sob o pseudônimo de iShield 21, devido ao fato dele usar uma viseira na cor verde e a camisa de número 21. Yoichi Hiruma, ou Hiruma Yoichi, esse que é o personagem favorito da maioria das pessoas que assistem o anime, é o capitão e o quarterback da equipe de futebol americano do colégio. Ele conheceu o futebol americano quando ainda era criança em uma base militar, e tornou-se amigo de Kurita e Musashi, e fundou com eles o Mao Devil Bats. Ao completar o ensino médio, pretendia entrar para o Shirinju Naga, porém, decidiu ir para Damon pois Kurita não conseguiu passar no exame de admissão. Junto de Musashi e Kurita, fundou novamente seu antigo clube, agora sob o nome de Damon Devil Bats. Como Musashi abandona o time e poucos jogadores se interessam em entrar para o clube, ele passa a chantagear os alunos para que eles entrem na equipe. Hiruma é extremamente temido tanto pelos alunos quanto pelos membros administrativos da escola. Além de chantagear os outros com os fatos que as pessoas não queriam que fossem revelados, ele também coíbe usando as armas de fogo que ele tem em posse. Ele também tem como uma das suas especialidades jogos psicológicos, que ele usa para tentar amedrontar os adversários. Kurita Ryokan é o maior e mais forte lineman dos Damon Devil Bats. Ele é uma pessoa bondosa e gentil que tenta não machucar os outros, porém quando está dentro de campo não hesita em usar toda a sua força.
Kurita conhece Hiruma e Musashi durante a época em que estudava no ensino fundamental, e com eles funda o Mao Devil Bats, prometendo que um dia iriam disputar o Christmas Ball. Quando completou o ensino médio, Kurita queria entrar juntamente de seus dois amigos na escola Shininjiu. No entanto, ele planejava entrar através de uma bolsa de estudos. Porém, Konguagon, um garoto considerado prodígio, entra em sua vaga e então ele vai para o colégio Daemon. Monta. Raimon Taro é o wide receiver do Daemon Devil Bats. Inicialmente, ele tem o sonho de se tornar um jogador de beisebol e tem como ídolo Masaru Honjo, um defensor externo do Shuei Bears. Mas após o processo de seleção, ele é escalado pelo treinador no terceiro time. Sen então o convida para entrar no time, mas ele recusa e só entra na equipe após ser enganado por Hiruma, que diz que a equipe precisava de alguém para proteger Mamoru Yanezaki de Aishield 21. Ele é mais conhecido por Monta, apelido dado a ele por Hiruma, que disse que esse nome fazia ilusão a Joey Montana. Monta se assemelha a um macaco em muitos aspectos, e isso é utilizado como uma piada recorrente ao longo da série. Mamoru Yanezaki é uma amiga de infância de Senna, que sempre o protegeu dos garotos que zombavam dele durante a sua infância. Após Senna decidir permanecer no clube de futebol americano, a contrariando, então ela decide ingressar na equipe como diretora para poder protegê-lo. Apesar de seu objetivo inicial ser apenas defender Senna, ela torna-se uma excelente diretora que conhece as regras do jogo, analisa as jogadas adversárias e formula estratégia para combatê-las. As habilidades artísticas de Mamoru são ruins, e esse fato é usado durante a série como piada. Takekura Gen, mais conhecido por Musashi, é o kicker e um dos 3 membros fundadores do Daemon Devil Bats. Junto de Kurita e Hiruma, fundou a equipe originalmente sob o nome de Mao Devil Bats. No entanto, ele é forçado a abandonar a equipe para assumir o lugar de seu pai na empresa da família, após ele ter sofrido um acidente no trabalho. Ele só volta à equipe no mangá durante o jogo contra o Seibu Aidgaman, já no anime, diante do bando Spiders. Apesar de Hiruma atribuir-lhe o codinome de Magnum 60 Jardas, apenas para amedrontar os adversários, isso acaba despertando a rivalidade de Sasaki e Kotaro. E mais tarde, em uma partida contra a academia Teikoku Alexanders, Musashi torna isso realidade ao converter um field goal de 60 jardas. Shin Senjuryo é o linebacker do Hojo White Knights. Shin só entrou para a equipe pois ele estava junto de Sakuraba Haruto, quando ele foi convidado, porém Gunpei Shoji, o treinador da equipe, vê potencial nele. Com o tempo ele passa a ser considerado o melhor do Japão na posição e é conhecido por seus hábitos obsessivos de treino. Shin também é um bom analisador. Logo no primeiro encontro com Senna ele percebe que ele é o Aishield. Shin pra mim é um dos meus personagens favoritos. Ele é muito massa durante as partidas e muito forte, cara. É muito legal o estilo que ele joga e as habilidades dele. E ele tá sempre melhorando. É bem legal mesmo o Shin durante o anime. Riku Kaitani. Riku Kaitani é o running back do Seibu Aidgaman. Ele conheceu durante a sua infância o Kobayaka Senna, com quem conviveu por apenas 2 semanas, pois teve que se mudar. Apesar do pouco tempo que passou com Senna, o ensinou uma técnica de corrida para ajudá-lo a se defender, e passou a considerá-lo como um irmão mais novo. Depois que foi embora, ele só volta a ver Senna durante o torneio de outono de Tóquio, antes do confronto entre suas equipes. Pra mim, Riku, ao contrário do Shin, é o personagem mais chatinho e bobo que tem no anime. Ele entra no meio do anime pra explicar os sentidos das habilidades do Senna e tal, mas depois disso ele acaba sendo um coadjuvante assim bem fraco. Konguagon é um dos irmãos gêmeos Kongo, que foram imprescindíveis na vitória sobre a geração de ouro do Zojo. Ele é considerado um prodígio que aparece uma vez a cada século e por isso trata os outros com indiferença e arrogância. Agon entrou para o colégio através de uma bolsa de estudos dada aos estudantes que têm habilidades esportivas acima da média. Ele tem o tempo de reação de 0.11 segundos, um poder de reação considerado sobre-humano. No entanto, ele é mulherengo e irresponsável, e tem de ser controlado pelo seu irmão Unsui. Agon, pra mim, é um dos personagens mais legais que tem também. A batalha dele com o Senna durante os jogos é um dos poucos jogos bons que tem durante o anime, assim.
contrário do mangá, que tem várias partidas emocionantes, no anime algumas partidas são mais fracas. E a partida contra o Shinichiro Naga, que tem no anime, é muito boa mesmo, vale muito a pena assistir e ver o Senna confrontando o Ago. Explicando agora o título de iShield 21. iShield 21 é o título de melhor corredor de uma geração. O primeiro na série a receber esse título é o Senna, pois o Hiruma queria amedrontar os adversários, e diz que ele é o running back que veio de Notre Dame. Contudo, iShield 21 não é uma pessoa, é uma tradição do colégio afiliado à Universidade de Notre Dame para condecorar o melhor jogador da equipe. Recepção. O anime, assim como o mangá, foi bem recebido pelos fãs e pelas publicações sobre o tema. Em 2006, a TV Asahi divulgou o resultado de uma pesquisa online aberta aos japoneses sobre seus programas favoritos de TV, onde o iShield 21 conseguiu a 47ª colocação. O anime esteve por vezes entre os 10 mais assistidos da semana no Japão, e durante seu período de exibição teve uma média de quase 5 milhões de espectadores por episódio, ficando à frente de animes como Katekyo Hitman Reborn e, acreditem, Death Note. Críticas. Bob Cooper, do DVD Talk, elogia o modo como foram explicadas as regras do futebol americano, acrescentando que as instruções de futebol americano nos intervalos comerciais foram informativas e semelhantes às aulas de Hiraku no Go. Além de afirmar que a iShield 21 é uma excelente introdução sobre o futebol americano. Ele também afirmou que a série dentro do gênero de anime de esportes estava em um nível alto, e que ela era comparável a Hajime no Ippo. Quem não assistiu a Hajime no Ippo é um anime bem famoso aí sobre boxe. A ação dentro do campo foi algo elogiado, mas em outra análise Bob diz que enquanto não há jogos, o ritmo diminui e a história fica um pouco chata. Erin Fignan, do Anime News Network, também repara nisso e diz que tais episódios parecem sofrer da síndrome de Initial D. Na minha opinião, é exatamente isso que eles falaram, cara. O que matou o iShield 21 foi a demora. Talvez a equipe pensou em enrolar para aumentar a história que já estava fechada e não tinha o que acrescentar, cara. Com isso eles colocaram inúmeras cenas desnecessárias e deixaram os jogos cada vez mais distantes uns dos outros. Em um anime de esportes é impossível, cara, você ficar 2 meses sem colocar um jogo, já que isso é o ponto principal. E a iShield vacilou bastante, cara. Ele poderia ter ido de torneio a torneio com apenas 2 episódios de pausa entre eles, cara. De jogo a jogo. Botava um jogo, 2 episódios bobinhos só pra mostrar a interatividade dos personagens. Já que a relação dos personagens, ela se desenvolvia em campo e não precisava ela ser feita fora dele. Esse, na minha opinião, foi um dos fatores que fizeram o anime não ter o mesmo sucesso frequente do mangá. iShield 21 é um excelente anime. E eu recomendo que quem não assistiu, assista. E quem só assistiu, leia o mangá, cara, que vale a pena. O jogo do torneio de Natal é muito bom você ver. E depois disso tem uma espécie de Copa do Mundo de futebol americano, que é muito da hora, cara. Os personagens do time americano são muito fodas, cara. Tem muitos personagens legais. O quarterback do time de futebol da seleção americana é inacreditável, cara. E aparecem personagens que tinham aparecido antes. É bem legal mesmo, aconselho bastante vocês a lerem o mangá até o final, que vale bastante a pena. Mas é isso aí, galera. Eu agradeço mais uma vez de vocês disponibilizarem de seu tempo para assistir o vídeo. Eu peço, por favor, que você se inscreva no canal, se você não é inscrito. Agora que eu tô tentando colocar uma agenda semanal mais regular aí, com 3 vídeos por semana, vamos ver se eu consigo. Dá aquele joinha no vídeo, adiciona os favoritos pra gente conseguir divulgar o vídeo aí pra cada vez mais pessoas. Lembrando, acessem www.aliançainterlude.com.br, que lá tem várias notícias sobre o mundo dos animes, mangás, games e cinema. E lá tem a enquete sobre o tema do próximo Animesview, para vocês deixarem lá o seu voto em que você queira que seja o nosso próximo Animesview. Segue também a página do Facebook lá do site, que você também vai receber todas as atualizações. E é isso aí. Muito obrigado a todos, valeu e até a próxima!